Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa lista 5 de atividades. Uma lista que veio trazendo revisão dos conteúdos que já foram trabalhados até aqui. Tá bom? Vamos nessa. Então, basicamente, todas as atividades, nós já fizemos elas em outro momento. Tá? Então, ele mesclou aqui um pouquinho da primeira lista, segunda, terceira e quarta lista, para formar, né, essa quinta lista para vocês. Então, olha só, a primeira atividade nossa aqui. Só ocultar o vídeo aqui para ficar melhor. Marque as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, tá? Então, a gente vai marcar aqui as alternativas como verdadeiras ou falsas. Cada sociedade humana produz sua história enquanto faz aparecer seu espaço geográfico. Então, aqui a gente está trabalhando o conceito, dentro dessa atividade aqui, de espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Espaço geográfico é toda aquela porção da superfície terrestre transformada pelo homem, tá bom? Então, cada sociedade humana produz sua história enquanto aparece seu espaço geográfico? Sim, a partir do momento que o homem vai construindo e transformando essa natureza, né, ele vai construindo a história da humanidade e vai também transformando esse espaço geográfico. Então, é verdadeira. B. A paisagem mostra a história da população que ele vive? Sim. A paisagem, ela conta a história dessa população, tá? Ela mostra as transformações que ali são feitas, são impressas por aquela população naquele determinado lugar. Essa também é verdadeira. Chegamos a um ponto em que a paisagem humanizada não pode mais ser mudada? A paisagem que o homem transformou, ela não pode mais ser mudada? Pode, tá? Ela pode ser mudada sim. Então, essa é falsa. Ela, às vezes a gente até subentende, não, mas é verdade, chega um ponto que não volta mais, não tem mais recursos. Mas é possível sim mudar. Só podemos chamar de paisagem aquilo que podemos ver? Existe uma das definições para paisagem que nos diz assim, que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos veem, tá? Só que a paisagem, ela não é apenas aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós percebemos desse lugar, dessa visão, não é? Tudo aquilo que a nossa visão alcança, mas também tudo aquilo que percebemos desse lugar, os sentidos, o cheiro, o barulho, tudo isso expressa a paisagem. O ser humano utiliza a natureza transformando e modelando novas paisagens. Sim, né? A natureza, né, básica ali, ela é o objeto de transformação do ser humano para a construção das sociedades, tá? Então, verdadeiro, verdadeiro, aliás, verdadeiro, né? A e B é verdadeiro, e a letra E é verdadeiro. C e D é falsa, eu não coloquei aqui, tá? Vamos para a próxima. Nomeie as figuras abaixo com as opções abaixo correspondentes. Então, a gente tem aqui algumas opções. Imagem de satélite, planta, globo terrestre, mapa, planisfério, cartas portulanas, fotografias aéreas. Então, eu preciso descobrir o que cada uma dessas imagens são. Essa primeira está de graça, né? O que nós temos aqui? O globo terrestre, né? Uma das formas de representar a superfície terrestre mais precisa. E depois, nós temos a imagem de uma planta, tá? Não é a planta da mamãe, é uma planta. A planta é um tipo de representação cartográfica que usa escalas maiores, mas bem grandes, para a gente representar com mais detalhes o lugar, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem uma planta, nos parece que é de um bairro, de um lugar, né, que mostra as avenidas, as quadras. Então, aqui houve uma escala bem ampliada desse lugar para a gente poder ver detalhes maiores, tá? Então, a planta, ela usa escalas grandes para a gente poder ver maiores detalhes.
geralmente a gente tem as plantas de casa, de construções, que são bem grandes ao processo, a escala delas. Aqui, nessa imagem aqui, vocês poderiam me falar, professor, isso aqui é um mapa. Não, isso aqui não é um mapa. Esse aqui nós chamamos de planisfério. É o plano, né? A gente pegou o esférico do globo e transformou em algo plano. Por isso que ele recebe esse nome, planisfério, tá? É a transformação do que era esférico em algo plano. Então, é uma representação do mapa mundi, porém, ele recebe esse nome, ele tem essa designação, planisfério. E aqui, o que nós temos aqui? Parece um monte de coisas cortadinhas aqui, a imagem parece um pouco borrada. Mas aqui sim nós temos um mapa, tá? Parece-nos da região de São Paulo. Não dá para ver direitinho aqui, mas parece o desenho da região de São Paulo, tá? É um mapa. Ok? Vamos lá. Agora nós estamos vamos falar aqui na atividade 3 sobre as linhas imaginárias. Quando a gente fala sobre as linhas imaginárias, são as linhas que cortam o globo terrestre, certo? Que são linhas que são imaginárias, elas não estão ali, a Terra não é cortada por essas linhas, mas elas existem no imaginário e são utilizadas, como a gente já estudou, para nos fornecer endereços em qualquer lugar do mundo. Através das linhas do meridiano e dos paralelos, nós podemos traçar uma coordenada geográfica, lembra quando a gente estudou sobre coordenadas geográficas? E essas coordenadas nos vão dar direção, vão localizar qualquer ponto na superfície terrestre, tá? Então, essa atividade aqui vai falar um pouco sobre essas linhas imaginárias. E as principais linhas que nós temos, né? Nós temos a linha do Equador, que é um paralelo. Deixa eu ocultar o vídeo aqui. O Equador, que é o principal paralelo, tá? Nós temos o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, tá? E nós temos os polos também, que são as extremidades da superfície da Terra. Polo Norte, Polo Sul, tá? Que são os pontos mais altos, onde nós temos o gelo, né? Temos a Antártida, temos a Groenlândia. Então, olha só, ele pede para a gente complete as frases com as palavras correspondentes. Linhas imaginárias na horizontal, traçadas na mesma direção do... Que linhas imaginárias são essas? Que estão traçadas na horizontal. Como que eu sei o que é horizontal, o que não é, o que é vertical? Horizonte. Você olha o seu horizonte, então você está nesse sentido, tá? Então é aquela linha deitada. Então, linhas imaginárias na horizontal, traçadas na mesma direção dos paralelos, tá? Linhas imaginárias que passam... Linhas imaginárias que passam pelos dois polos. Quais são as linhas imaginárias que cortam os dois polos? Eu tenho aqui em cima o polo norte e aqui embaixo o polo sul. Que linha é essa que corta os dois polos, que passa de um polo ao outro? Ela está na vertical, está subindo. Se na horizontal eu tenho paralelo, então na vertical eu vou ter o meridianos, tá bom? Meridiano de origem das mesmas medidas de longitude. Meridiano de origem das mesmas medidas de longitude. Que meridiano é esse? É o meridiano de Greenwich, tá? Lembra lá que longitude e latitude são a mesma coisa que paralelos e meridianos, só que são distâncias medidas em graus. Enquanto que o paralelo e meridiano são as linhas imaginárias que são traçadas e que são utilizadas para organizar as coordenadas geográficas. E a latitude e a longitude, né, também fazem parte das coordenadas, elas são medidas em graus, tá bom?
O maior paralelo qual que é o maior paralelo? É a linha do Equador, é o principal, seria a alternativa mais correta. Os paralelos possuem tamanhos diferentes. Sim, porque os que estão mais próximos ao polo são menores, os que estão mais próximos à linha do Equador, eles fazem uma circunferência maior. Pontos nos quais o eixo imaginário toca a superfície da Terra. Onde são esses pontos? São os polos, são as duas extremidades. Todos os meridianos têm o mesmo tamanho. Olha só a diferença, né? O paralelo, eles têm tamanhos diferentes. Mas os meridianos, eles têm tamanhos iguais, tá? São aquelas linhas que eu falo que parece cortar laranja. Ela chega a fazer uma curvaturazinha para seguir a circunferência da Terra. E elas têm tamanhos, a distância entre elas é igual, tá? Aí a gente usa essa distância para medir o quê? Os fusos horários. Então, essa distânciazinha de cada gomo, de um para o outro, ela é igual. Enquanto que a distância entre os paralelos, no sentido que vai subindo, né, ele é diferente. Essa distância é diferente. Leia o fragmento a seguir. Então, vamos lá. Agora a gente já está falando também em mapas, mas agora a gente vai falar sobre os mapas temáticos. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de todas as estatísticas, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice da população economicamente ativa, que chama PEA, de uma região. A que tipo de mapa refere-se o fragmento? Nós podemos perceber aqui na leitura do mapa que ele está falando sobre questões econômicas. Está bem claro, né? Foi bem redundante. Falou várias vezes aqui, estatísticas, questões econômicas, receita financeira. Então, é um mapa econômico. Por quê? Porque ele está falando sobre a economia de uma região, a questão das receitas financeiras dessa região. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Os mapas econômicos representam as atividades econômicas e a apropriação do espaço geográfico como consequência dessas atividades. Eles são importantes para a análise de temas relacionados com a estrutura financeira, atividades produtivas e o mercado de trabalho. Então, eles são muito importantes para fazer uma análise, né, de como está, vamos dizer assim, a distribuição espacial no território das atividades econômicas do Brasil, por exemplo, né? Como que está? Como que está distribuída? Quais são as atividades econômicas? Lembra que eu até mostrei um mapa para vocês sobre a atividade agrária, né, a mineração, distribuída no espaço do nosso território. Vamos para a próxima. 5. Vamos dentro dos mapas temáticos ainda. Ao analisarmos o mapa do Brasil, que tem como tema distribuição da população por estado, podemos verificar que a concentração populacional nos estados da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, é bem mais elevada do que nos estados da região norte. Como que eu sei disso, professora? As cores, aqui eu ocultei a legenda de vocês, né? Mas pela legenda a gente sabe o que cada cor está dizendo. Então, quanto mais escura a cor, mais concentração populacional eu tenho nas regiões aqui do mapa, ok? Então, quanto mais escura, maior concentração populacional. Então, a gente percebe que na região sudeste, Rio, São Paulo, certo? Eu tenho maior concentração do que a região norte. Aliás, a região norte está aqui, né? Disfarce. Aqui é a região nordeste, também é bem concentrada, tá? Aí ele vai perguntar para a gente, nesse caso, que tipo de mapa demonstra essas informações? Qual que é o nome que nós damos a esse mapa que fala sobre a espacialidade da população, a distribuição dessa população no espaço? É um mapa físico, demográfico, histórico ou econômico?
Eu estou falando sobre população, então eu estou falando sobre demografia. O que é demografia? É uma parte da ciência geográfica que estuda a população, tá? Resumindo, trocando bem em miúdos para a gente entender. 6. Essa aqui eu lembro que todo mundo ficou cansado, né, de ter que ficar descrevendo essas atividades aqui, essa transformação da paisagem, que a gente está falando um pouco sobre paisagens dentro dessa atividade. Então, é para a gente analisar as transformações que ocorreram nesses 3 momentos aqui nessa paisagem. Nós temos uma única paisagem, podemos assim dizer, só que em 3 momentos distintos. Então, vamos ver o que ele está perguntando para a gente aqui. O que a imagem representa? A mudança de uma paisagem em 3 momentos. Que elemento da paisagem podemos perceber nestes 3 momentos? O que a gente pode perceber que tem nos 3 momentos? Como demonstrado na legenda, podemos perceber a representação de florestas, fábricas, rios, área urbana, plantação de bananas, de cana-de-açúcar, criação de gado, vossorocas. Quando a gente olha a legenda, voltar aqui com vocês, a gente vê tudo que a gente pode perceber nessas imagens, está aqui escrito, está tudo relatado aqui, ó, tudo que a gente vai encontrar nessas legendas. Aliás, essa imagem, né? Vamos lá para a atividade. C. Descreva 3 elementos naturais e 3 elementos culturais ou humanizados vistos na imagem. O que é o elemento natural? A natureza trouxe, né? O Papai do Céu fez. Então, nós temos serras, florestas, rios. O que é o elemento humanizado? Que nós, seres humanos, transformamos, construímos. Nós temos fábricas, criação de gado, plantação de cana-de-açúcar, ok? A paisagem natural se torna uma paisagem, deixa eu tirar aqui, humanizada no momento em que a ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alteração são vistas nessas imagens? Quais as alterações que a gente pode perceber na imagem que a gente viu logo acima, né? Quais são as alterações que a gente pode perceber? Do momento A ao momento B, percebe-se a diminuição da floresta para o surgimento da criação de gado, plantações de cana-de-açúcar e banana. Posteriormente, do momento B para o C, percebe-se o desaparecimento dessas atividades para o surgimento da área urbana, estradas, fábricas, canais de água e esgoto. Então, nós tivemos uma transformação do A para o B e do B para o C, em que os elementos que tínhamos no A quase não vamos perceber eles mais no momento C. Então, o homem, ele transformou essa paisagem natural, né? Essa paisagem em uma paisagem humanizada, destruindo quase que totalmente os elementos naturais. Que motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem natural do momento A na atual paisagem representada no momento C? O que leva a humanidade a transformar as paisagens? É de acordo com as necessidades que essa sociedade tem, né? A sociedade humana transforma o espaço e, por consequência, a paisagem para fins de acomodação de seus modos de vivência, ou seja, para satisfazer sua necessidade. Toda mudança da paisagem representada nos momentos A, B e C corresponde à adaptação do ambiente, antes intacto, para demandas econômicas, políticas, sociais, ali, né, da sociedade que ali se assentou. Tá bom? Então, é de acordo com as necessidades mesmo do homem. Agora, voltando à questão cartográfica. Vamos lá. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie a proposição a seguir. Vamos lá, vamos avaliar em verdadeiro ou falso, tá bom? Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre? Verdadeiro ou falso? Né? Seria tão bom se eles estivessem aqui. Nós temos aqui uma alternativa verdadeiro.
verdadeira. Os mapas são instrumentos de comunicação, tá? E eles servem para, eles têm uma representação gráfica ali do espaço geográfico, e isso nos traz informação. Se traz informação, ele está comunicando conosco. O objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre escolhida. O mapa, ele não representa com fidelidade. A gente até estudou sobre as distorções que acontecem nos mapas, não é? As formas de transformar o plano, o esférico no plano, isso traz distorções. A forma com que nós temos de representar a superfície, ela traz distorções. Então, ela não representa com fidelidade. Então, essa é falsa. Quase que saiu. 3. Os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica. Sim. Que pretendem representar. Assim sendo, o mapa pode ter como tema fronteiras, limites, distribuição da população, modelado do relevo e outros. Marque, então, a opção correspondente que vai ter a alternativa certa aqui que nós escolhemos. Então, a minha alternativa é a letra C. Vamos para a próxima? Está acabando. Olha só, ainda dentro do tema da cartografia, é um profissional dedicado à cartografia e à produção de mapas locais, regionais ou globais, da Terra ou da Lua, inclusive dos outros planetas. Quem é esse profissional que elabora os mapas? É isso que eu quero saber. Assinale, então, a opção correspondente. Será que é o biólogo, carteiro, cartógrafo ou geógrafo? Quem elabora os mapas? É o cartógrafo, tá bom? Letra C, a nossa alternativa. Vamos que vamos. Terminamos. Ei! É isso aí, galera. Obrigada pela atenção. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.